Pois é, se nós vamos nos adentrar nesta aventura bíblica, nós temos que ter um relacionamento com três histórias. Uma história é a história destes livros, ou melhor, deste livro, a Bíblia, e a história deste livro, da Bíblia, e a história que este livro, a Bíblia, conta. Essa história de amor, essa aventura amorosa da qual eu e você e todos nós com certeza fazemos parte, mas a história da Bíblia, dos livros da Bíblia, desta biblioteca muito bem organizada, essa história que a Bíblia conta, que é a história de todos nós, minha, tua, de todos nós, ela faz parte, ela se encaixa, ela se acontece numa história um pouco mais ampla, que é a história universal, a história do nosso universo, a história da humanidade, a história geral, como a gente diz assim. E eu estava lendo nesses dias, relendo este livro aqui, para encontrar alguns números que eu vou agora passar para vocês. Se segura aí, é interessante. Diz assim, os historiadores, os pesquisadores, né, com muita pesquisa, mas com muita teoria, porque na verdade algumas coisas não são empiricamente assim provadas, portanto são teorias científicas. Os cientistas, portanto, dizem que o nosso universo começou a existir há 15 bilhões de anos atrás. Sim, isso que você escutou, 15 bilhões de anos atrás, depois de um Big Bang, uma explosão, e aí começou a acontecer o universo, que está num processo de expansão e esfriamento, isto é mesmo, esfriamento. E há 15 bilhões de anos, mais ou menos, isso aconteceu. Aos 12 bilhões de anos atrás, começaram a surgir as primeiras estrelas de maior grandeza, e foram necessários passar 7 bilhões de anos antes que surgisse o nosso Sol de cada dia. O Sol existe há 5 bilhões de anos. Quem não gosta de Sol num dia de feriado, sobretudo na beira da praia? Sol demais dá insolação, mas Sol de menos pode ser que nem exista vida. E assim o Sol existe há 5 bilhões de anos. A Terra começou a existir há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Há 4 bilhões e 600 milhões de anos, a Terra começou a existir. E a vida na Terra começou a existir há mais ou menos uns 3 bilhões e 800 milhões de anos. Dizem os estudiosos que esta vida, durante muito tempo, durante quase 3 milhões de anos, ela só existia na água. E ainda hoje é possível encontrar em profundidades marítimas, onde o Sol nem chega, assim, vidas, né, organismos vitais que são tão primários e tão simples que sobrevivem lá nas grandes profundidades. E assim nós encontramos esta vida na Terra que ficou lá no mar durante as águas durante 3 bilhões e 400 anos. E somente há 4 milhões de anos nós podemos encontrar as primeiras plantas, isto é, uma vida fora da água que surgiu em terra, que foram as plantas. E os animais, dizem os estudiosos, começaram a existir há mais ou menos uns 300 milhões de anos atrás. Há 300 milhões de anos atrás já existia, por exemplo, a barata. Quem é que não corre de barata? Elas já estão aqui há 300 milhões de anos. Mas foram precisos esperar 298 milhões de anos para que aparecesse alguma coisa semelhante àquilo que nós somos hoje. Portanto, há 2 milhões de anos atrás, nós encontramos aquilo que é resquícios do gênero Homo. São os neandertais ou os hominídeos, como dizem os pesquisadores, há 2 milhões de anos atrás. E no Marrocos foi encontrado fósseis, os mais antigos que nós encontramos, do chamado Homo sapiens, aquele que foi assim os nossos mais próximos ancestrais, né? Há 300 milhões de anos, mil anos, não milhões, 1000 anos, há 300 mil anos atrás, foram encontrados esses restos do Homo sapiens. E este Homo sapiens,
ele viveu durante muito tempo e, digamos assim, há uns 2, 10 mil, 12 mil anos atrás, ele começou a desenhar. É claro que antes ele já conseguia falar, depois ele começou a desenhar nas cavernas, são as pinturas rupestres, e há mais ou menos 6 mil anos atrás apareceu a escritura. Mais ou menos como acontece conosco também, né? A criança nasce, ela começa a balbuciar alguma coisa incompreensível, depois ela aprende a se articular e a ter uma fala articulada, foi o que aconteceu, né, com nossos ancestrais, e depois, um pouco mais tarde, depois de falar já bastante articulado, as crianças são levadas para a escola, e lá na escola elas aprendem a letra, né, a alfabetização, para escrever uma língua que elas já falavam. Foi a mesma coisa na história da humanidade. A humanidade balbuciou, depois ela falou, depois ela desenhou e finalmente, há 6 mil anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, né, a humanidade inventou as letrinhas, começou a escrever, digamos assim. E é dentro dessa história da humanidade que nós vamos encontrar a história que a Bíblia conta e a própria história da Bíblia. Se você está gostando, né, se você quer realmente acompanhar, viver conosco essa aventura bíblica, você aí se inscreve no canal, é claro, e como todo mundo pede, dá um link aí, né? Assim nós vamos continuar na nossa aventura bíblica. Shalom, Uberacá.